Queridos, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 5, versículos 19 e 20. Atos capítulo 5, versículos 19 e 20. Tem uma palavra que o Espírito de Deus de fato tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus em sua companhia. Atos capítulo 5, versículos 19 e 20. Vou dar um tempinho para que você encontre esse texto. Atos 5, 19 e 20. Amém? Diz o seguinte, espero que você já tenha encontrado aí na sua casa, diz o seguinte, Atos 5, 19 e 20. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vamos ler de novo? Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Queridos, esse texto é especial. É especial. Os outros também são. Mas esse texto, ele ensina a mim e a você algo novo, algo motivacional, é um texto que nos motiva. É um texto que parece que vem dar a mim e a você uma força extra em todos os desafios da nossa vida. Vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre o texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu menciono a expressão objetivo, ou meta, alvo. O que você pensa? Imediatamente vem à sua mente os desafios que você vai enfrentar para atingir os alvos, as metas, os objetivos. Quem trabalha, por exemplo, com vendas e trabalha com as metas por mês, sabe muito bem do que eu estou falando. A pessoa ela tem lá uma meta a ser atingida. Então ela constrói determinados artifícios e ferramentas para dar conta de atingir as metas, os alvos, os objetivos do seu trabalho, as suas vendas e assim por diante. Claro que é um exemplo simples, é um exemplo muito simples dentro deste universo aí das metas, dos alvos, dos objetivos. Porque as pessoas têm alvos, metas no trabalho para ganhar dinheiro, né, nos estudos, na vida comum, na vida pessoal, de repente tem um objetivo, fazer uma viagem, conhecer um outro país, enfim. Esse texto que nós acabamos de ler, inserido em Atos, capítulo 5, e vale lembrar que o livro de Atos, ele menciona o início da igreja, o prefácio da comunidade cristã. É em Atos dos Apóstolos que nós temos, por exemplo, o derramar do Espírito Santo para 120 pessoas, eram 500 pessoas, pelo menos, arredondando 500 pessoas, é isso que diz o texto bíblico, que viram Jesus ser assunto ao céu, viram Jesus como que, entre aspas, levitar, se esconder por detrás das nuvens. Do meio daquelas nuvens veio aquela voz que dizia que este mesmo Cristo que subiu e se escondeu por detrás destas nuvens um dia voltará com toda a glória para buscar a sua igreja. Atos dos Apóstolos, ele fala como que o Lucas, autor, pelo menos segundo os comentaristas, alguns apostam, alguns acabam taxando que Atos dos Apóstolos foi escrito em 62, depois do nascimento de Cristo. Outros 70, outros 80. Então, entre 62 e 80, nós temos a escrita, a compilação do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, o médico amado, escreve direcionando a Teófilo, que era uma pessoa nobre, que era uma pessoa importante, possivelmente havia, inclusive, financiado muitas despesas que Lucas teve em todo o seu empreendimento. Nesse texto aqui, nós temos o prefácio ainda do grupo cristão, dos cristãos, da igreja. As pessoas estavam se conhecendo, elas haviam sido impactadas com o derramar do Espírito Santo. A mensagem de Jesus nos ouvidos, no coração dos ouvintes, era inédita, era nova, era algo que fazia diferença. Mas nesse texto, havia
nos versículos anteriores, o contexto, traz para mim e para você a descrição de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal e eles tinham algumas propriedades, e o Espírito Santo de Deus estava colocando no coração destas pessoas, deste grupo, que ninguém poderia passar necessidade. Ninguém teria necessidade mais a partir daquele grupo. Haveria um compartilhamento de alimentação, de produtos alimentícios, de vestuário, de tantas outras coisas. Não vamos entrar nesses méritos aqui. Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, eles venderam e trouxeram o valor da venda, parte daquele valor, eles trouxeram aos pés dos apóstolos. E aí houve um fenômeno, houve um impacto muito grande, porque eles estavam mentindo ou omitindo, não aos apóstolos, mas ao Espírito Santo. E pelo fato deles omitirem isso, eles acabaram morrendo. Eles morreram. E isso causou muito conflito, muita intriga, muita briga, muito medo. E os apóstolos, eles acabaram sendo levados presos. Pedro, João, enfim, os apóstolos estavam presos. Foram presos. E estes homens estavam experimentando a dor da perseguição por causa de Cristo, por causa da mensagem e por causa de serem discípulos, seguidores, apóstolos, enviados a cumprir uma tarefa, a desempenhar um papel diferenciado para atingir os alvos, as metas, os objetivos. Mas eu vejo nesse texto, queridos irmãos e irmãs, inclusive porque era o prefácio, porque tudo ainda era muito novo, eu vejo que tem que ter nisso tudo, no meu esforço, no seu esforço, para que venhamos atingir os alvos, as metas, os objetivos, precisa ter perseverança. Por que não teimosia? Por que não obstinação? Temos que ser obstinados. Obstinados. Quando nós deixamos de ser obstinados para atingir os nossos objetivos, principalmente no que envolve o ministério, no que envolve a vida cristã, no que envolve a espiritualidade, Deus providencia seus agentes. Deus providencia os recursos, as ferramentas, todas as quais Ele tem disponível diante de si, para que essas ferramentas, esses agentes, esses recursos venham nos lembrar que precisamos perseverar, que precisamos demonstrar esta insistência, esta, entre aspas, teimosia, essa obstinação. Sim. Veja, vamos verificar juntos essa reflexão. Os apóstolos tinham uma tarefa. A tarefa de pregar Jesus e este ressurreto. A tarefa de enfrentar os desafios da época, as oposições da época, tantas outras coisas. Era uma tarefa. Era um encargo deles. Eles estavam encarregados disso. E de repente começa a atravessar o caminho deles. Começa a atravessar no caminho deles as oposições, os limites, as ameaças, o medo. Agora eles estão na cadeia, agora eles estão na prisão, agora eles estavam ali impedidos de fazer esse trabalho. E aí entra exatamente os versículos que nós acabamos de ler, o 19 e o 20 do capítulo 5 de Atos. No 19, mas de noite um anjo do Senhor. De noite um anjo a estes apóstolos e acudir a situação. E dar a estes apóstolos o livramento que eles precisavam. Eles precisavam de um poder externo, vindo do próprio Deus. De uma ferramenta. De um agente. De um recurso. Deus se apresentou para a vida desses apóstolos nesta situação com o seu agente, com o anjo. Com a sua ferramenta, com o anjo. Com o recurso, com o anjo. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos ser obstinados. Vou fazer 24 anos de ministério este ano. Irmãos, no decorrer de todos esses anos, eu nunca vi nada que não exija a minha e a sua obstinação,
a minha e a sua perseverança e insistência para com aquilo que queremos atingir. Não existe. Muitas pessoas querem atingir patamares grandes no trabalho e se empenham, mas essas mesmas pessoas não têm este mesmo comportamento, este mesmo feedback, este mesmo retorno no reino de Deus, na sua espiritualidade, na sua vida com o Senhor. Não tem. Elas acabam inventando determinadas justificativas, determinadas desculpas. Fazendo um estudo há muito tempo atrás, alguns anos atrás, sobre isso. Isso é bem psicanalítico. Por que a pessoa, no trabalho, etc. e tal, ela acaba se empenhando, insistindo, perseverando, ela não dá ouvidos a tantas outras coisas, ela supera humilhações e tudo mais, porque ela recebe o seu salário. No reino de Deus, ela não tem essa visão, eu não recebo nada. Até porque tem uma igreja aqui, tem outra ali, tem outra colar. Se eu não der certo nessa igreja, eu saio, vou para outras. Saio dessa, vou para outra. Um dia eu me encontro. Não se encontra. Em todo esse processo, em todo esse tempo, você perde. Perde o quê, pastor? Perde o agente. Perde a ação de Deus por intermédio dos seus agentes. O anjo do Senhor, naquela noite. Quando eu e você demonstramos obstinação pela tarefa, pelo encargo que temos, pela responsabilidade que temos na nossa vida espiritual, Deus fornece para mim e para você os seus agentes, Deus fornece para mim e para você as suas ferramentas, Deus fornece para mim e para você os seus argumentos, os seus recursos. O versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor. Eu olho para esse versículo, para a parte A do versículo 19 de Atos capítulo 5, e interpreto esse texto com 3 palavras. Não há acaso. Não existe acaso. Deus não é um Deus que dá chance. Porque o projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida já está escrito por Ele, já está desenhado por Ele, já está explícito diante dos olhos dele para ser cumprido na minha e na sua vida. Nós não precisamos de uma segunda chance. No reino de Deus, na vida cristã, não existe acaso, tudo tem um propósito. E fazia parte do propósito de Deus para a vida desses apóstolos que eles fossem presos, para que o anjo do Senhor fosse usado e ordenado pelo próprio Deus para ir libertá-los no meio da noite. Eu gosto desse versículo, porque o versículo ele não para por aí. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. O anjo de Deus foi enviado pelo Senhor para abrir as portas. Todas as portas que estão fechadas na sua vida. No final, nós em nome de Jesus estaremos orando, dizendo: Deus, assim como o Senhor fez com esses apóstolos, faça conosco hoje. Envia o teu anjo para abrir as portas da minha vida. Temos que abrir as portas. O anjo não vem fechar, o anjo vem abrir as portas nesse contexto. Nesse contexto. Não existe acaso. Não existe acaso. Deus dirige a minha vida e a sua vida. Há um propósito. O propósito de Deus não pode ser anulado, não pode ser deletado, não pode ser ofuscado, nem mesmo pela prisão. Não pode, não pode. Irmãos e irmãs, o bem e o mal, ele acontece na vida de todos, do cristão e do não cristão. Mas o anjo do Senhor é enviado somente para os cristãos. Somente para aqueles que conhecem o Senhor. O anjo do Senhor, ele vem para abençoar aqueles que são escolhidos. Os apóstolos eram escolhidos para cumprir uma tarefa. Eles estavam encarregados de uma função. Você, eu, nós estamos encarregados de uma função. Nós estamos encarregados, nós temos tarefas, nós temos objetivos, nós temos alvos, nós temos responsabilidades na vida espiritual. E existem muitas pessoas que não dá certo no trabalho, que não dá certo na vida financeira, que não dá certo em algumas áreas da vida, porque a vida espiritual, porque o compromisso com o projeto de Deus chamado igreja é secundário. É que agora não estou sem tempo, agora não dá, agora... Pode parar com esse negócio, meu irmão. Pode parar com esse negócio. De repente a gente pega o projeto de Deus, o propósito de Deus e engaveta ele. Engaveta ele. Aí nós não vamos ter a experiência. Não virá nas noites da nossa vida os anjos da parte do Senhor para nos libertar. Para nos libertar.
Versículo 19 ainda tem uma segunda lição, a parte B desse versículo. Vou ler ele na totalidade. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse. O anjo lhe foi instrumento. O anjo disse. O anjo recomendou. O anjo foi porta-voz. O anjo, ele deu as orientações. O anjo do Senhor, este agente de Deus para abençoar o povo de Deus, para abençoar aqueles que pertencem ao Senhor e que têm um propósito e que demonstram obstinação por este propósito. Perseverança, teimosia. Eu tenho uma tarefa, eu preciso fazer, mas agora eu estou preso, agora eu estou atado, estou acorrentado. O anjo do Senhor vem e quebra as correntes, quebra as cadeias, quebra os grilhões. O anjo do Senhor, ele faz isso. O anjo do Senhor abre as portas daquilo que prende, daquilo que segura, daquilo que se mantém fechado, daquilo que amedronta, daquilo que não tem novidade de vida. O anjo do Senhor tira as prisões, tira das prisões os apóstolos que estavam ali sem ver o nascimento do sol. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eles estariam ali presos, mas no meio da noite. Não precisou amanhecer, a noite não foi completa dentro da prisão, porque o anjo do Senhor veio e removeu a prisão. O anjo do Senhor abriu a prisão. A minha oração é que Deus abra as prisões que te escravizam, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você está apavorado, aterrorizado com as notícias que você tem ouvido sobre isso, sobre aquilo, sobre a pandemia, sobre não sei o que, meu irmão. Eu tenho conversado com cristãos, eu tenho conversado com pessoas que Deus está desse tamanho. Covid-19. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Precisamos rever esses valores. Ser prudente está certo, é isso mesmo. E não só em tempo de Covid-19. Ser prudente em todos os aspectos. Estamos entrando no outono, inverno, né? Vamos ficar resfriados, a influenza, que é o vírus mais comum, da gripe. Precisamos ter essa prudência, claro. Lavar as mãos é óbvio. Mas agora a Covid-19 tornou-se Deus está desse tamanho. Eu fico imaginando esses apóstolos. Talvez, num determinado momento, no coração deles, ele passou por esse pensamento na mente deles, no coração deles. Talvez eles, puxa vida, não vai dar certo. Não vamos conseguir. Mas no meio da noite, o anjo do Senhor foi lá. Abriu a prisão. Colocou eles para fora daquilo que escravizava, daquilo que amedrontava, daquilo que aterrorizava, das ameaças. O anjo do Senhor veio lá. Tirou eles lá de dentro e colocou eles para fora, como instrumentos do Senhor. Existe ainda tantas outras lições, mas no versículo 20, um terceiro aspecto que eu quero abordar e quero compartilhar com você, queridos irmãos e irmãs. Versículo 20 diz assim: Ide, é o anjo orientando, né? Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Você percebe que o anjo, e dentro do evangelho, nós temos muitas pessoas que acreditam no ministério dos anjos, e tem tantas outras pessoas que não acreditam no ministério dos anjos. Notemos o seguinte, que Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai falar exatamente isso, que vai dar argumentos, vai dar suporte para o ministério dos anjos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nós temos ali o autor de Hebreus falando sobre o ministério dos anjos, como instrumentos, como agentes do Senhor, noutras palavras. No versículo 20, o anjo do Senhor, ele dá esta orientação. Ele faz esta orientação. E a orientação dos anjos é o seguinte: olha, vocês devem ir no templo. Só que, se observarmos o contexto dos versículos anteriores, nós vamos verificar o seguinte: que os apóstolos estavam no templo. Foi no templo que eles foram presos. Foi no templo que eles foram ameaçados. Foi no templo que eles acabaram sofrendo. Mas eles foram no templo. O anjo manda eles voltarem aonde? No templo. Você percebe aqui que em nenhum momento os anjos dizem recue.
Em nenhum momento os anjos dizem, sabe, tomem cuidado. Não, continuem, sejam obstinados, vocês têm uma tarefa para fazer, façam. Façam. Irmãos, eu e você precisamos aprender que aquilo que Deus colocou na minha mão, na sua mão, não pode ser colocado de lado. Não pode ser colocado de lado. Não pode. Nós precisamos anunciar as palavras desta vida. Olha o que diz o texto. As palavras desta vida. Por vida, nós podemos entender aqui, é uma expressão sem par. Existem muitas expressões aqui em Atos dos Apóstolos que falam que eles eram do caminho, eles eram chamados cristãos, em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Aqui nós podemos agregar, nós podemos conectar todos estes sinônimos a esta orientação por parte do anjo. As palavras desta vida. As palavras desta vida. As palavras desta vida representam que Jesus tem a vida eterna para dar a todos aqueles. Jesus tem a vida eterna para oferecer a todos aqueles. Aqueles que confessarem Jesus, receberem em seu coração, Jesus é a solução, Jesus é a esperança. Portanto, o anjo, ele diz o seguinte, olha, vai lá no templo e continuem anunciando as palavras desta vida, anunciar as palavras desta vida. É fazer menção a todo o sacrifício de Jesus. É fazer menção a tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria que você ficasse com esses dois versículos, Atos capítulo 5, versículo 19 e 20, no seu coração, para que de fato você fique obstinado pela sua vida espiritual. Em nenhum momento, em nenhum dia sequer da sua vida, deixe de orar. Em nenhum momento, em nenhum dia sequer da sua vida, deixe de ler o texto bíblico. Em nenhum momento da sua vida, deixe de se conectar com o Senhor. Pastor, eu estou preso, o anjo do Senhor vai te libertar. Pastor, eu estou me sentindo numa prisão, estou escravizado, o anjo do Senhor vai fazer isso em nome de Jesus. Mas quando você for livre, quando você for liberto, não pare de anunciar as palavras desta vida. Tudo aquilo que o Senhor fez por você, tudo aquilo, você deve compartilhar, você deve testemunhar, para que o Senhor abençoe a vida de tantos outros. Em nome de Jesus. É a minha oração. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos para que nós pudéssemos estar neste momento unindo nossa fé em oração. Feche os teus olhos. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor todos os irmãos e irmãs da nossa igreja. E quero pedir, meu Deus, que de fato o Senhor esteja colocando no nosso coração, ó Pai, a responsabilidade, que esta responsabilidade possa ser, ó Deus, mesclada, misturada com esta teimosia, a perseverança, com uma certa obstinação, para que venhamos cumprir, Senhor, com o papel que temos. Meu Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher. Esteja abençoando, Senhor, de uma maneira toda especial, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos experiências novas contigo, profundas, reais com o Senhor. Que possamos, ó Pai, em nenhum momento deixar de lado a nossa vida espiritual, o nosso ministério. Não permita, Senhor, que, ó Deus, sejam abertas agora, que o Senhor envie o teu anjo para nos dar a libertação, para nos colocar em liberdade, para destruir, para desfazer as prisões, as cadeias, as algemas, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando agora, meu Pai, ó Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e que o teu poder esteja sobre cada lar, sobre cada família aqui da nossa igreja, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém